Meus irmãos, o assunto hoje, um assunto complicado da gente chegar e falar, principalmente partindo da visão do candomblé, porque nós vemos diversas religiões, cada uma colocar uma situação diferente e que não condiz com a situação do candomblé ou que o candomblé chega e ensina. Primeiro, eu preciso falar, são mensagens chegando, perguntando, né, aquelas coisas todas. Primeiro, nós precisamos ter um ponto base. Nós nos referimos sempre com dois tipos de espiritualidade. Nós falamos até errado uma. Porque, olha só uma coisa, todos nós somos Emi-Orum, ou seja, seres espirituais, também chamados de Okun, aí, aqueles espíritos que não estão presos à terra, não conseguiram chegar e sair. O que ocorre nessa situação? A palavra Egum, ela é utilizada para espírito que está com a missão, que é uma missão espiritual. Um preto velho, o tranca-rua, sete cruzilhada, caboclo, uma criança de umbanda, são um Egum. São aqueles espíritos que estão exercendo uma missão espiritual. A palavra Egum, ela quer dizer isso. Nós erradamente utilizamos de outra maneira, mas essa é a versão da palavra Egum. Tanto é que nós falamos o quê? Baba Egum, aquele que tem uma missão de pai espiritual. E é importante isso. Bom, nós já conhecemos isso. Oku-Orum, Oku-Murukum, nós estamos nos referindo àquele espírito que está preso aqui na Terra, ainda não sai por algum motivo e que está atrasado. A ele, Murukum é aquele espírito que está preso e se dedica ao mal. E isso é importante nós entendermos, porque nós somos da religião e muitas vezes utilizamos as palavras erradas. E isso causa confusão. Bom, vamos seguir então em frente. Nós sabemos que o plano espiritual, ele é grande. Ele se coloca em diversas situações, ele faz muitas situações das pessoas. E o plano espiritual, ele se junta. Então, em cima de uma cidade, existe uma cidade espiritual. A cidade não morre ali, a cidade não é só a cidade material. E essa cidade, ela é feita por andares, aonde nós podemos chegar e ver que nos níveis mais altos podemos colocar aqueles Emi-Orum mais elevados. Nos mais baixos, aqueles Emi-Orum que estão numa situação de Okun, ou seja, de espíritos atrasados. E isso influencia muito tudo que nós vamos fazer, tudo que nós fazemos também. Então, uma cidade, ela está lotada com espíritos acima dela em diversas camadas. E muitas vezes nós acreditamos, presta atenção, tá? Que o espírito, quando morre, ele é levado e ele fica lá na colônia espiritual. Não são todos que são levados, é uma dificuldade, tudo. Isso é colocado muito na religião kardecista, aonde o espírito morreu, ele é retirado do nosso meio, fica lá até todo mundo desencarnar e ele entender a situação. O candomblé em si, ele
considera e ele cultua os ancestrais ali junto. Então um amigo, um pai, uma mãe, um irmão que desencarnou, ele vai estar ali junto conosco, vivendo ali. E a maioria dos terreiros de Candomblé, como também os centros kardecistas, terreiro de Umbanda e igreja, eles têm em cima deles uma estrutura espiritual em que aqueles adeptos ali se reúnem. Como em outras também sociedades esotéricas também, né, o pessoal do Ilca, o pessoal que tem essas situações está ali. O pessoal da maçonaria se reúne em cima dos templos. Ali só os maçons chegam e entram. O pessoal Rosa Cruz também. E essa situação, ela vai se passando. E o que ocorre nisso tudo? Meus irmãos, nós temos espíritos dedicados ao bem comum e temos também aqueles espíritos dedicados a fazer mal, a prejudicar. E aí é que nós temos que tomar um cuidado de fazer o quê? De puxar aqueles espíritos próximos de nós que nos querem bem, para que eles não deixem esses outros se aproveitar, nos atrapalhar na vida, nos deixar mais doentes, nos deixar com situações difíceis de resolver a nossa vida não andar. E dentro disso existe uma sociedade que nós falamos muitas vezes e as pessoas não entendem, que são aqueles amigos nossos, que nós chamamos, dentro do Candomblé, de Ebeorum. São os nossos amigos espirituais. São aqueles que buscam estar conosco, chegar tudo. E esse é o momento de ativarmos eles, de granjear, ou seja, de agradar eles para que eles possam estar sempre conosco tirando. Por quê? Além as coisas que acontecem numa cidade, que são os perigos, tudo, nós ainda temos aqueles nossos inimigos espirituais, muitas vezes de encarnações passadas e outros dessa própria vida que nós causamos. E esses vêm contra nós. Então o que nós fazemos? Nós precisamos dos nossos amigos espirituais, tá? Que são as Ebeorum, as sociedades espirituais, para que possam estar conosco sempre e nos livrando dessa situação. Porque cada um de nós tem uma Ebeorum. E essas Ebeorum nada mais são do que aqueles amigos espirituais que estavam conosco lá antes de nós retornarmos ao corpo. E quando nós retornamos, nós fizemos o pedido, nós conversamos com eles para que nos acompanhasse, nos livrasse dos perigos, das situações todas. E assim aconteceu. Então, não adianta você chegar, eu vou cuidar de ancestrais. Aí você cuidou de Babaiagum, você cuidou dos ancestrais seus de família de sangue, você cuidou do seu povo de Umbanda, que também são aqueles seus amigos espirituais. Você fez tudo certinho, porque você sabe que você está cercado por espíritos de todos os lados. Aí se você pergunta assim, Pai de Santo, esses espíritos influenciam alguma coisa que eu faço, isso, aquilo, outro? E eu vou te dizer, olha, eles influenciam tanto, mas tanto, que você pode dizer que praticamente são eles que estão dirigindo você, as suas atitudes, fazendo lá. E muitas vezes eles jogam as pessoas contra você, fazendo com que as pessoas tenham ciúme, que as pessoas fiquem com medo de você fazer coisas que você não fez, porque eles ficam ali no ouvido. E aí é que você tem que o quê?
cuidar da sua Ebeorum para que ela possa te tirar todas essas situações. Ela quer dizer o quê? Amigos espirituais. Então, todos nós temos nossos amigos espirituais e nós precisamos estar ali com ele. E esse é o momento. Algumas pessoas falam assim, não, mas Ebeorum não são crianças, tudo não. Eles são nossos amigos espirituais. Estão ali para nos proteger, para nos amparar contra outros espíritos. Aí sim o nosso orixá, você é de que orixá? Ah, você é de Xangô, você é de Ogum, você é de Exu, é de Oiá. O orixá vai te dar caminho. E Ebeorum tem a função de tirar essas situações, porque é assim que funciona o mundo espiritual. E dentro disso nós temos também a zona de baixo espiritismo, onde estão aqueles espíritos de baixo astral que nós falamos, né? Alguns são ignorantes, estão ali por ignorância, por situações, outras coisas que fizeram errado e não se dão conta disso. E outros são altamente inteligentes, intelectualizados tudo, mas se dedicam ao mal. E muitas vezes esses vêm contra nós. E nós estamos desamparados. Aí você pergunta, o orixá nos protege? O orixá nos protege, o orixá nos ampara, o orixá tudo. Mas precisamos das Ebeorum para tirar essa situação, porque nós estamos ligados à colônia espiritual que Ebeorum está vindo. E se você observar também, veja só uma coisa, quando a gente fala Oiá, Mesão, Ogum, ou seja, Oiá está no 9º céu, quer dizer o quê? Que existe uma escala espiritual que vai de 1 ponto até 9 e nós não sabemos se passa do 9. Mas quando você fala Oiá, Mesão, você está dizendo que em algum momento, algum trabalho dela foi feito no 9º céu. Aí nós vamos ver também na Bíblia, Paulo de Tarso, ele diz que foi até o 7º céu. Tudo isso trata-se de escalas espirituais de seres evoluídos. E que nós estamos buscando ver. Nós vemos até mesmo na Umbanda, quando o Preto Velho, quando o Caboclo, o que a Umbanda procura chegar e fazer? Ele quer ganhar o quê? Luz, que representa o esclarecimento, o espírito deixa de estar naquela situação dele ali, e evolução. Toda a entidade de Umbanda, ela trabalha em função da luz e evolução. Esse é o pagamento dela. E dentro disso, toda a entidade de Umbanda, ela tem uma ligação kármica com o médium dela. Aí você chega e fala assim, não, eu não gosto de Umbanda, isso, aquilo. Aquela entidade que vem ali, ela pode estar usando o nome 7 cruzilhadas, 7 saias, 7 isso e aquilo outro, tudo. Mas é porque ela está ali dentro da Umbanda. Ela, quando sai daquela vibração tudo, ela volta a ser aquele seu amigo, aquela sua amiga, espirituais de vida passada. Aquela amiga que está ali para te ajudar. E isso que nós temos que chegar e fazer é procurar se conectar naquelas colônias que são mais elevadas. Porque o umbral, o que é o umbral que os kardecistas querem dizer? É aquela região, tá, onde só tem espíritos atrasados, aonde aqueles espíritos estão se dedicando a coisa ruim. Então, você, quando se conecta àquilo, você traz aqueles espíritos para próximo de você, eles começam também a te prejudicar, a fazer diversas situações. E você precisa o quê? Vencer essa situação. Pedindo ajuda,
orientando. Aí você pode fazer a sua firmeza de umbanda, você acende seu anjo guarda, beleza. Aí você chega, vai ali, faz outra coisinha, tudo. Mas e aqueles espíritos que você trabalha através da Ibiorum? Você não sabe trabalhar. Você não sabe como cuidar dele. E é interessante no mundo de hoje, onde é tudo competitividade, emprego, trazer cliente, você precisa aquele movimento, que você esteja cercado e bem assessorado de quê? Do seu orixá, do segundo santo, dos carreiros todos. Se possível você de Fá, você tem Orumilá, tem Oxum. Beleza. A Umbanda está te ajudando. Mas e aqueles outros espíritos que vêm pelo lado do candomblé? Você está desprezando a ajuda deles. E de repente é ali que você vai cair. Ali que suas coisas vão. Então, o que eu quero falar para vocês são que nós estamos cercados do umbral às colônias mais elevadas espiritualmente, que são chamados Untula. E essas colônias, elas influenciam a nossa vida a todo instante, a todo momento. Daí eu estou fazendo essa situação, te recordando, para que você cuide da sua Ibiorum, que ela está ligada. E você já sabe que esses espíritos, conforme eu falei, que são o Orum, que são aqueles espíritos mais inferiores, você sai na rua, um daqueles pode te seguir, te acompanhar, ir com você para dentro da sua casa e ali fazer horrores que causam separação, causa briga, pode ir no seu emprego, criar problema lá também, você perde o emprego, você perde uma promoção. E dentro disso, vamos cuidar de Egbeorum. O Axé de Egbaracolá cuida sempre de Egbeorum no chamado a Festa das Borboletas. É uma festa em que estamos sempre cuidando de Egbé, fazendo homenagem a ela. Não é só de uma, a gente cuida de todas, em especial daquelas que são das pessoas da casa. A colônia espiritual, ninguém sabe a qual está ligada, da onde você veio. Porque veja só uma coisa, se você tem um grupo espiritual que você veio, lá está a sua ligação espiritual. E é aquela colônia que você tem. Mas ao reencarnar, a gente passa em hospital, um lugar altamente carregado, mas também um lugar de espíritos, né, que procuram bem, procuram ajudar, fazer um monte de coisa, mas nem sempre pode, porque tem muito, a energia é pesada. Aí você anda na rua, você passa num lugar, tudo, você tem aquelas entidades que estão ali. E elas começam a te seguir. Muitas vezes, nós vemos o kardecista, nós vemos a Umbanda, quando a pessoa vem falecer, dizer, não, fulano morreu, a gente não pode mais falar, que ele vai para longe. Meus irmãos, o mundo nosso interage com o mundo espiritual. Se você perdeu a sua mãe e o seu pai, eles estão ali do seu lado, eles não vão sair. Isso que o candomblé prega dentro de ancestralidade. A família continua mantendo seus laços que estavam. É uma verdade que é na morte, é na vida e volta a ser na morte.
Presta atenção no que eu falei. É na morte. Porque quando nós falamos que é na morte, é que a pessoa está no plano espiritual. Então, você, antes de reencarnar, tá? Você e sua mãe já combinaram que ela ia vir para te receber como filho ou filha. Então, vocês combinaram no plano espiritual e lá vocês já tinham saído da morte, porque vocês desencarnaram em vidas anteriores, estavam no plano espiritual, aí vão nascer nessa vida. Aí a sua mãe e seu pai nasceram, algum tempo depois você vem. Olha só, tudo isso já estava planejado no mundo espiritual. Você veio, sua mãe te criou, tudo, e um belo dia sua mãe e seu pai partem, o que é o normal. Você tem que ficar triste? Não, você tem que ficar alegre. Poxa, minha mãe morreu, eu vou ficar alegre, meu pai morreu, eu vou ficar alegre? Sim, terminou a missão deles. Nada acontece contra a vontade de Deus. Eles se libertaram do corpo, chegou o momento deles irem. Aí nós estamos alegres, porém, presta atenção, porém triste, porque estamos sentindo a falta deles, física, mas estamos alegres, porque ela está, ou ele está na presença de Deus, na presença da espiritualidade maior, e aquilo vai indo. E também está na nossa presença, porque ela não foi para lá. Filho nenhum é abandonado pela mãe ou pelo pai quando esses desencarnam. E não acontece conforme a colônia espiritual que o kardecista diz, não, ele está preso, não pode vir. Não, ele vem. Ele vem acompanhar, ele vai estar, inclusive dentro do candomblé, nós acreditamos, eu vou botar nós acreditamos para não dizer que é uma regra que toda religião tem que seguir. O kardecista tem a dela, o pessoal de Umbanda tem outra. O candomblé acredita que a pessoa que desencarna continua ali. Vocês que viram o final da novela Pantanal, ela foi estruturada, aquele final, o Velho do Rio, na base do candomblé. Porque quando ele desencarnou e encontrou com o pai, falou assim, você que é o Velho do Rio? Ele disse, não, eu fui até hoje, agora é você vai cuidar da nossa família como eu cuidei quando você estava lá, agora é sua vez. Então isso que eu quero dizer para você, aqueles que já foram para nós no além-túmulo, eles estão cuidando de nós, estão aguardando para nos reunirmos a eles quando chegar o nosso tempo. E aí, uma nova geração vai estar aqui e tudo, e nós lá vamos estar fazendo planos para voltar novamente. E isso tudo faz parte do que no candomblé nós falamos Egbeorum. Egbeorum. Não adianta você querer falar de ancestralidade, antepassado, meu pai e minha mãe que já foram, meu avô, sem Egbeorum. Não tem como você fazer. Vocês querem ver só uma coisa? Orixá Ibije. Ele tem 2 instrumentos na mão, que são muito parecidos ou idênticos ao dos faraó. Um é um chicotezinho com 3 cores, que mostra o quê? As 3 leis do universo. Causa e efeito, reencarnação, ação e reação. Porque tudo que vai e volta, você está ali. E a outra faz um círculo aberto, que está dizendo, você vai indo e voltando, até que você possa evoluir, não precise mais reencarnar. Olha o que o Orixá Ibije está nos dizendo, e nós muitas vezes não conhecemos. Aí a pessoa chega e diz o seguinte,
Não, e beijo não se faz, e beijo é isso, e beijo é aquilo. Não. Se você é de fé e tem um conhecimento, você faz tudo. Porque está tudo ali dito. E isso que eu quero chegar e colocar sempre para vocês. E quando você for ver o seu Oxum, que é o galinho, outro lugar usa o peixe, outros lugares usa outros animais ali em cima, ali também tem Egbeorum. Quando você chega e fala assim, não, eu vou cuidar dos meus antepassados, tudo, ali também tem Egbeorum. Quando você for cuidar de Babá-Egum, quem é de Oiá, Onira, quem é de Obá, cuidar de Babá-Obojô, que é o Babá-Egum ligado a eles. Mas ninguém está interessado nisso. O pessoal só quer saber de uma coisa: aprender a fazer ebó, matar galinha, aprender a fazer ebó, galinha. Aí não sabe nem para que está matando. Se só para matar galinha, é para bater louro. É a mesma coisa. O nosso candomblé, sem a filosofia de vida, sem você entender Deus nos conceitos do candomblé, na filosofia, você não tem nada. Você é como um sino, faz um monte de barulho, mas é oco por dentro, não tem sentimento, não tem nada. E isso, meus irmãos e minhas irmãs, é importante, porque nós vamos deixar esse mundo a qualquer momento em que o Batalá chegar e disser que está no nosso momento, nós vamos. E quando nós chegamos, o momento de ir em que Euá vem e olha e diz, olha, essa aqui é uma pessoa digna, merece uma morte digna, tudo, vou dar a ela um desencarne tranquilo. E Euá faz isso. Aí vem Oiá, te entrega a hora, um hora chega e olha assim, não, isso aqui é uma pessoa iniciada, manda para o Oxô, manda para Iami. E aí você segue a sua vida. Aí você pensa que você vai chegar lá, vai descansar? Não. O espírito, ele não fica ocioso, ele trabalha o tempo todo para poder chegar e sugar a energia que vem do eterno, poder estar com ele. Isso tudo nós temos que chegar e ver. Não adianta você chegar e querer. Meu pai e minha mãe, estou com saudade. Eu tenho meu pai falecido. Eu tenho minha mãe falecida. Estou triste? Não. Feliz. Porque eles estão bem. Nós somos espíritos passando por provações materiais. Eu estou feliz que as provações deles chegam. É como você está numa prisão. Você foi sentenciado, você e sua família. Aí você está lá, passando aquelas provações todas. Aí um belo dia vem assim e diz assim, olha, você está livre. Aí você vai sair e vai deixar seus pais lá sofrendo? Não, você vai dizer não. Então você vai dizer, olha, meu pai e minha mãe, deixa eu chegar aí nisso tudo, eu fico mais um pouco aqui. Então é isso que aconteceu. Chegou o momento deles, nós ficamos mais um pouco, mas eles estão livres aqui do sofrimento, de algumas coisas que deveriam, que nós sabemos que passamos. Porque essas alegrias que nós temos na vida, não. Fulano morreu, eu estou contente. Por quê? Tu vai ficar aqui para sempre? Não vai, vai também. E como nós vamos, que é o grande bilhete da loteria. Isso sim que importa. Cada um tem uma maneira de ir. Está previsto, uns vão desencarnar por doença, outros por alguma coisa, e tudo de lá. Esse é o grande mérito que nós vamos ter e que só Euá sabe. Meus irmãos, é isso que eu tinha que chegar a falar das colônias espirituais do povo de santo. Nós não podemos ter ancestralidade, colônias espirituais, qualquer outra coisa sem Ebeurum. Ebeurum são os nossos amigos do mundo material que estão à nossa volta. E entre Ebeurum, como nós falamos, amigos espirituais,
tá as nossas entidades de Umbanda também. Porque Umbanda é amigo espiritual, vai estar fora? Não, tá ali. Então, não pensa você que Umbanda é uma coisa, Candomblé é outra, magia, esoterismo é outra coisa. Tudo é a espiritualidade. É como a mão, você tem vários tipos de dedo, numa você põe um anel, a outra todo, e assim você vai. Meus irmãos, hoje é terça-feira, minhas irmãs, tudo, em nome de Deus, em nome de Exu, Exu que é o caminho, verdade e vida. Agradeço a todos e estamos aí juntos. E vou falar aquele negócio, ó, é assim, a PTB, o Iecubicá, a Jibonão Mideji, Leila de Amanjá, Axé.